Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast Restaurantes Incríveis. Eu sou o Vicente Gouveia, responsável pelo Colibri, o maior software de gestão para bares e restaurantes do Brasil e criador do método Restaurantes Incríveis, onde a gente ajuda você a lotar o seu restaurante todos os dias. E eu estou aqui com meu amigo Douglas Jardim. Fala, Vicente. E aí, meu amigo, mais uma? Para mais uma ou não? Pra mais uma. Meu amigo Douglas, que entende tudo de gestão de bares e restaurantes, que entende tudo de Colibri. Obrigado, meu amigo. Tamo junto para mais uma parceria. Hoje eu vou falar para você, hein? O cara é chique. Sabe o que mais me impressionou no convidado de hoje? Os números, cara. E tem número, hein? São mais de 20 anos de experiência aqui em Campinas. Mais de 20 anos. Ele oferece todos os dias um buffet com mais de 150 opções de saladas, pratos quentes, churrasco e até sushi. Seu salão comporta mais de 200 lugares e fica lotado praticamente todos os dias. E sua história de sucesso já dura mais de 20 anos. Muito obrigado por ter aceitado o convite de dividir sua história de vida com os donos de restaurante que assistem ao nosso programa. E seja muito bem-vindo, meu amigo Silvio do Bonelli Restaurante. Amigo! Muito obrigado, Silvio. Seja muito obrigado. Obrigado do convite. Obrigado, Vicente. Obrigado, Douglas. É sempre bom compartilhar as histórias, né? A gente vai ficando velho e só tem história para contar, né? Então, vai aprendendo a contar a história. O legal é isso, né? É a gente fazer sucesso na vida e poder retribuir, né, para a sociedade, para as pessoas que montaram seu restaurante, mas ainda não decolou, ou as pessoas que estão pensando em abrir um restaurante, poderem se inspirar nas histórias de sucesso como a do Silvio. Obrigado, legado, Silvio. Né? Obrigado deixando mesmo. um legado, eu acho que isso é importante. Cara. Douglas, vamos começar com a pergunta mais difícil? Aquela que não quer calar? Quem é Silvio Bigon? Essa é difícil mesmo, hein? Nossa Senhora. Bom, eu tenho uma vida empresarial aí bastante longa, né? Comecei na vida empresarial com 24 aninhos, né? Quando eu abri uma agência de propaganda. Então eu atuei no mercado aí de comunicação, marketing, essa coisa toda. Aqui em Campinas mesmo? Aqui em Campinas mesmo, por 30 anos. 30 anos fiquei na publicidade? Fiquei no mercado de comunicação por 30 anos. Passou com a sua própria agência? As mudanças, né? Passei por todas as mudanças. Quando eu comecei lá quer dizer, eu comecei na propaganda antes, né? Mas eu abri a minha empresa em 1987. O pessoal trabalhava em prancheta. Prancheta, a agência tinha um monte, aquelas pranchetas tipo de engenheiro, sim, né? Com régua paralela, esquadro, aerógrafo para fazer arte. Legal, então, começamos daí, né? Tinha fotolito, cara, eu fico prova de prelo. Eu fico até emocionado, porque o meu pai a vida inteira teve agência de propaganda, a Ritmo, lá em São Paulo. Que legal. Nos anos 80 teve contas muito grandes, né? Sococo, Que Bom. E eu comecei a minha vida profissional lá também. Que bacana. Então já sei o que é um fotolito, sei o que é uma prova de prelo, sei o que é uma rotativa. Olha só que legal, que legal. Muito legal. A gente começou naquela época, então não se tinha nada. Aliás, não se tinha PC, né? O computador. Não computador para ele. Eu acho que não existia nem o computador. O computador era uma sala gigantesca que existia em alguns lugares para processar grandes coisas, né? Então não havia nem computador, né? Então não se imaginava. A gente nós comemoramos quando inventaram o fax, pô. Cara, é verdade. Porque podia passar um papel daqui e chegar do lado de lá, né? Então foi uma invenção maravilhosa o fax pra gente, né? E tudo então era muito manual, né? Tudo era muito manual, tudo era desenhado, montado, a propaganda. Pra você montar uma página de jornal, você demorava um dia inteiro. Sim, né? Tinha que colocar os clichês ali, né? As letras tal, diagramar, né? Então, era um tempo assim que não se tinha nada, absolutamente nada do que você tem hoje, né? E hoje você tem essa facilidade de você pegar o celular, fazer uma foto, colocar uma legenda,
editar a 3 foto ali de no próprio editor, celular. E, pô, então você faz uma propaganda, por exemplo, de restaurante, né, que é o nosso caso aqui. Você faz lá alguma coisa, eu mesmo vou lá, pego o celular, filmo o meu buffet, por exemplo, ó, o buffet de hoje, e pumba, põe na rede social. Já publica. Demora 5 minutos. Cara. Escreve o que quiser. Então, você tem muita facilidade. Que legal. Né? E naquela época era tudo. Para fazer um filme, né? Você demorava, sei lá, muito tempo, né? De 2, produção, 3 dias. Era muito complicado, até porque não tinha equipamento, nada Não, digital. e era moviola, né? Acho que era moviola, né? Que você ia cortando o filme. Umas coisas assim, se queimava, aquela história de queimar o filme, eu vivia aquilo, porque você tinha uma lata, você comprava um filme, vinha numa lata, enrolado, né? Enroladinho e tal, e você ia lá e queimava o filme, porque se queimou o filme, não tinha como voltar para trás, né? Como fotografia, se você perdesse aquela fotografia de antigamente, você fazia a foto, se saísse fora de foco, você não tinha que fazer, tinha que fazer outra foto, né? Hoje no celular você vai fazendo foto e faz 50, depois você joga 49 fora, né? Não faz nada. Na época do filme, você imagina na época do filme, né? Não só de foto, de filme, de vídeo mesmo, né? Então, quando você queimava o filme, acabou, né? Não tinha o que fazer, tinha que fazer outro. Tem que fazer outro. 30 anos de publicidade, como é que surgiu o interesse na gastronomia, meu amigo? Um dos meus mais antigos clientes, e hoje amigo, sócio, né? Eu tenho mais tempo de vivência com o Mário do que com a minha esposa. Né? Então, o Mário da Pizzaria Retorno. Cliente Colibri também. Era meu cliente Colibri também. Mama, né? Era meu cliente muito antigo, um dos primeiros clientes da agência, né? E a gente tinha muito relacionamento, né? E aí eu cheguei a comentar com ele que eu gostaria de diversificar minhas atividades empresariais, porque eu já era um senhor de 40 anos naquela época, hoje tenho mais de 60. E queria diversificar minhas atividades empresariais e tal, e estava pensando em fazer o quê, né? Uma nova atividade, o que seria essa nova atividade, né? Estava estudando alguns mercados. E aí o Mário falou, mas por que a gente não abre um restaurante junto, não compra um restaurante junto, né? Eu falei, mas nossa, eu já tenho uma atividade doida que é propaganda, né? Eu vou botar uma atividade mais doida ainda. E você conhecendo, né, os bastidores dele, né? Por ser seu cliente, né? Tô precisando arrumar uma encrenca sábado, domingo e feriado, né? Então, mas aí vem o outro lado, né? Onde é que eu ia arrumar um sócio conhecedor do negócio? Verdade. Né? Com uma experiência de uma vida inteira, porque o Mário sempre viveu dentro de restaurante. Desde quando nasceu, o pai já trabalhava com restaurante lá de Portugal já e tudo mais, ou seja, tinha uma experiência grandiosa, né? Se desse errado também não seria aquele cara que ia me matar, porque, pô, o negócio deu errado, como é que faz? Vamos dividir prejuízo e tal. Então, era um sócio muito seguro, né? Muito bom para se trabalhar, porque tinha uma confiança total e absoluta no relacionamento, já que já existia, né? Então, com certeza, se desse alguma coisa errado, porque a sociedade você tem que pensar nisso, né? Qualquer empresa que você vai começar, você sempre tem que pensar, né? Se der certo, ótimo, beleza, vamos dividir o dinheiro, ótimo, né? E se não der certo, né? Então, essa é a pergunta que eu sempre coloquei aí, desde a época de publicitário, né? Que eu colocava sempre para os meus clientes, né? E se der errado, o que vai acontecer, né? Quanto dinheiro a gente vai pôr, se isso vai suportar, né? Se o negócio der errado, a gente vai suportar esse prejuízo, vamos pôr lá X reais e aí, né? Deu errado, como é que faz, né? Então, a gente tinha segurança nessa parte, né? E aí resolvemos começar um restaurante, buscar um restaurante, aí fomos ver, vimos diversas oportunidades ali que tinham no mercado e acabamos comprando aquele ponto que era um ponto assim bem acanhado, mas muito bem localizado, né?
Ele tinha uma localização muito boa, né? Eu fiz um estudo de mercado, que já era o meu negócio. Era o seu negócio. Era o meu negócio fazer um estudo de mercado. Fiz um estudo de mercado e deu positivo, né? E aí compramos o ponto e começamos o negócio de restaurante. E depois fizemos o projeto, mudamos, fizemos uma reforma, praticamente de 100%. Do prédio, de tudo que existia ali, e aí fizemos realmente o negócio começar a virar. Que legal, que legal. E aí, assim, começou a operação, não é? Funcionários contratados, cozinha montada, produção acontecendo. Quais as maiores dificuldades nesse começo? Toda a gestão, ela é complicada, né? Porque para você ajustar uma gestão, sendo ela de alimentação, sei lá, hospital, qualquer gestão ela é complicada porque você tem que ajustar todos os elementos, né? Compra, manipulação, pessoal, botar todo o pessoal rodando, né? E ainda que a gente já comprou um negócio que já existia, ou seja, a base... por exemplo, a minha cozinheira do almoço está lá desde antes da gente, né? Nossa. Então, e hoje tão difícil de manter. Hoje ela tem mais tempo de casa do que eu, né? Ela já estava lá quando a gente adquiriu o restaurante e está lá até hoje, né? A gente sempre incentivou e trabalhou e ela está lá até hoje. Então, isso já traz uma boa segurança do negócio, né? E toda a equipe que se tinha, a gente, claro, depois vai selecionando, você vai ajustando de acordo com aquilo que você busca, enfim, vai tocando. Mas realmente não é muito fácil você fazer esse ajuste, né? Hoje, principalmente, com relação à mão de obra, está bem difícil, né? A gente vai chegar lá, tem um capítulo inteiro dedicado a isso. Parece que alguns restaurantes no Brasil estão tendo algum problema. Coincidentemente, pouca gente, né, Vicente? Ô Silvio, começou e aí veio um crescimento, né, natural, foi um processo de crescimento para você chegar hoje do tamanho que está, estruturado do jeito que está. Como é que foi esse processo de crescimento da operação? Assim, a gente sinceramente não teve muita dificuldade, Douglas, porque eu publicitário, né? Meu sócio conhecia tudo de restaurante. Então, a gente não teve realmente muita dificuldade para fazer isso tornar uma marca ali de muito sucesso, porque a gente tinha uma base pronta, né? Nós pegamos uma base pronta, colocamos um tratamento visual, ou seja, uma reforma, né? E aquilo transformou naquele visual que a gente tem, que é bastante, acho, de certa forma, bem arrojado, né? Ainda mais para 20 anos atrás, né? Hoje talvez ele não esteja tão atualizado, mas há 20 anos atrás era muito bom, né? Muito diferente do que se tinha, né? Então a gente fez um negócio bastante arrojado, né? Tanto que todo o investimento que foi feito lá, em 30 e poucos meses, a gente já obteve todo o retorno investido lá, né? Olha aí, foi um investimento grande, hein? Investimento pra época, mais de R$2, cara. Foi mais de dois. Certeza. Mais de R$2. Que 2 valia muito. Que legal. E assim, você veio de uma experiência muito grande no marketing, né? Como publicitário. Quais são as ações de marketing que trazem mais retorno para você hoje? Hoje, infelizmente, o mercado de comunicação mudou muito, né? A gente tinha antigamente muitas opções de comunicação. Então, você conseguia fazer por jornal, por rádio, por TV, revista, né? Você tinha muitas alternativas de mídia, né? Infelizmente, essas alternativas se acabaram, né? Então, você não tem mais uma revista. Em Campinas tinha umas 4, 5 revistas boas para você anunciar, né? Você tinha 2 jornais, né? E durante um bom tempo, um foi
competitivo com outro, né? Então você sempre tinha uma boa base de negociação para fazer alguma coisa. O anúncio hora lá, hora cá. Por exemplo, o primeiro anúncio colorido do Correio Popular foi da Retorno, né? Então a gente levou um anúncio colorido quando eles inventaram lá, que eles conseguiram uma máquina que conseguia imprimir colorido, que a gente viu o lançamento, a gente foi convidado lá para o evento, e claro, tal, não sei o quê. No outro dia tinha um anúncio colorido de uma pizza da Retorno, né? Então você tem tinha essas facilidades. A Retorno começou também, a gente começou na Retorno delivery, né? Não tinha delivery de pizza em Campinas, né? E tanto que no primeiro insight que nós tivemos foi colocado um carro também, né? E a Retorno só tinha aquela no centro de convivência, né? Então você imagina num sábado à noite o carro sair do centro de convivência com pizza, não dava, não deu certo, né? De forma nenhuma. Né? E você tinha as opções das TVs também, né? Tinha Shop Tour. Tinha muita coisa, né? Tinha muita coisa. Então assim, a gente tinha muitas opções de marketing e você conseguia fazer, né, muitas ações, né? Hoje, infelizmente, você só tem rede social, né? Essa então, é a principal. Eu acho que é difícil quando você não tem muita coisa, né? Você vai fazer o quê? Instagram, Facebook. Passou disso, você tem muito pouca coisa. Mas o teu Instagram tá muito legal, né? Já passou de 8.000 seguidores já o Instagram a gente da Bonelli, procura manter em dia. Ontem mesmo fizemos acho que 15 fotos, né? 15 produções de foto, né? Ontem. Ou seja, isso entra daqui a pouco, começa a divulgar essas coisas novas. Então você tem que manter isso, né? Hoje a rede social exige que você mantenha uma comunicação assim bem ativa, né? E sempre tentando mostrar que você está se reinventando ali, né? Porque senão você olha lá o mesmo prato toda semana subindo, o cara fala, não, eu não vou lá. E que tipo de postagem dá mais engajamento hoje, assim, Silvio? Que tipo de postagem dá mais retorno para você? Por exemplo, semana passada a gente teve uma onda de frio, né? Sim. Sopa. Nossa, fez um sucesso tremendo. Fez? Sopa, frio, sopinha, tal. O povo adora. Caldo, né? E foi foto ou foi vídeo? Então você tem que aproveitar essas coisas. Foi foto ou foi vídeo essa da sopa? E hoje vamos falar de caldos e sopas para a TV Band. Que maravilha, tudo pronto, tudo arrumado. Então, você tem que ter essa comunicação muito agilizada. Verdade, né? Você tem que ver o que está acontecendo. E o tempo, né? E aí já vai trabalhar em cima, né? Você tem ali uma programação, como a agência que me atende é a agência que era minha, né? Então, assim, eu tenho um relacionamento muito próximo com o pessoal. Então, a gente já deixa ali o material, vamos dizer assim, engatilhado, né? Tá. Então, vai esfriar. Então, tem uma previsão de tempo, essa semana aqui vai esfriar. Então, a gente vai entrar com sopas e caldos. Entendeu? Macarrão, enfim, coisa quente, né? Coisa quente, nada de saladinha. Prato fit. Esquece isso, entendeu? O time, né, das datas festivas, né, Dia dos Namorados, Dia das Mães. Pois agora, né, a gente tá próximo aí do Dia dos Namorados, então a gente tá com uma campanha de Dia dos Namorados ativa, e o pessoal perguntando, você mostrando o seu cardápio, tudo isso tem que ter uma afinidade, assim, uma resposta muito direta e muito rápida, né? Para as coisas funcionarem. E você já teve experiência com influenciadores, Silvio? Alguma. Uma atividade que não me agrada. Um pouco artificial demais, né? Eu acho. Que a gente falava, né? Às vezes é o mesmo roteiro, a mesma locução, a mesma trilha, só muda o nome do restaurante, né? Aí acaba se tornando meio mecânico. E é fácil, a gente sabe, e a gente que ainda mais que é do meio de comunicação, né? É fácil de ser comprar seguidor, né? Então o cara apresenta lá um número X de seguidores e tal, e você vai ver. Então, assim,
são poucos, principalmente em algumas cidades, se tem realmente pessoas que são o tal do influencer, né? Que elas São conseguem... referências, né? o cara que era um bom comunicador social e tal, ele foi pro Instagram lá e conseguiu levar o pessoal junto. Tem alguns críticos de gastronomia também, que eram jornalistas que escreviam para o Guia Comer e Beber, né, para Folha, ou para o Estado, ou para Veja São Paulo, que entraram no Instagram e realmente tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido. A gente aqui no mercado de Campinas não conheço, pode até ser que exista, mas não conheço alguém que fala, nossa, isso é uma referência em gastronomia. Tem um monte de gente que fala, tem um monte de gente que faz ali algum trabalho, mas eu acho, assim, se tiver custo, é um custo que não vale a pena. Não vale a pena. É diferente porque quando você fala de referência, você tem que ter o mínimo de bagagem, né? Então, assim, tá bom, esse cara veio da onde? Tá falando de restaurante, qual que é a bagagem que esse cara tem, né? Então tem que tomar um certo cuidado também, né? Porque às vezes você associa sua marca com um nome que é meramente... Hoje mesmo o pessoal estava discutindo isso num grupo aí, né? Que do Festival da Brasel, né? E aí o pessoal, mas veio o influenciador, mas não aconteceu nada e tal. Eu só peguei o celular, olhei e falei, não vou entrar nessa vida, não, deixa eu ficar quietinho no meu canto. Ô Silvio, e você já foi por algumas vezes conselheiro, né, da Brasel? E sim, continua sendo conselheiro. Agora não, né? Esse mandato agora terminou essa gestão e eu me afastei. Você saiu com a saída do Matheus agora? Isso, Matheus Mazon. O Matheus era o presidente e ele ficou um conselheiro. Sim. Aliás, um abraço. Matheus, Maurão, Benedito, Wellington. E aí eu acabei me afastando porque não está dando tempo, está corrido. Mas é uma atividade que eu sempre gostei de fazer, né? Então, mesmo da época da agência de propaganda, por exemplo, eu fui diretor aqui da Associação Nacional de Agências de Propaganda, né? É sempre bom a gente estar engajado nas entidades de classe do nosso meio. A entidade de classe, todos os segmentos, a gente tem problemas comuns, entendeu? Exatamente. Então, em restaurante, a gente tem problemas comuns, né? Então, vamos falar de pessoal, por exemplo, a gente tem todo mundo tem que tratar bem a sua equipe, né? Porque a gente depende exclusivamente de pessoas, né? E em todos os segmentos, tanto você pode ver que tem associação de banco, associação de fabricante de carro, associação de fabricante, sei lá, de fertilizante, tem 4 no país, mas tem uma associação que representa o setor, né? Então... Você compartilha da mesma dor, né, Silvio? Porque, às vezes você tá querendo ouvir às vezes até um conforto, né? E aí você falou, será que é só comigo que acontece isso? Né? E a Brasel faz um trabalho excepcional nesse sentido. Não, mas, por exemplo, na pandemia, teve aquele ajuda de 2 meses de salários para todos os funcionários do país, né? Que foi uma conquista exclusivamente da Brasel. Sim, o Paulo Somuti. O Paulo Somuti foi lá, falou com o ministro da Economia, né? E ele ligou para o Bolsonaro naquela oportunidade, falou do fato, né? E eles foram diretamente lá, falaram, vem aqui, foram lá, conversaram pessoalmente, e o Bolsonaro deu 2 dias para o Paulo Guedes arrumar a solução. Isso na mesa, assim, de conversa, né? Tem 2 dias para arrumar a solução. Porque hoje o nosso segmento é o segmento que mais emprega no país, né? Então no singular, é o segmento que mais emprega no país. E na maioria das vezes o primeiro emprego de muita gente. Muita gente. A porta de entrada para o mundo profissional. Eu tive recentemente na NRA, lá em Chicago, que bacana. Com a turma da Brasel. Tava todo mundo lá, Matheus, Murilo, Pablo, André, Maurão, tava todo mundo lá. E Paulo tava lá também, Paulo Somuti, Beto da Brasel, abraço pra galera aí da Brasel também.
E teve uma palestra muito legal do José Andrés, um chefe espanhol, que tem um projeto comunitário chamado Cozinha Global. Então, é um projeto que donos de restaurante, ao se associarem à Cozinha Global, conseguem participar dos programas de produção do excedente de alimentos para distribuição, muito legal o projeto. E ele estava falando que se você juntar a infraestrutura dos restaurantes do mundo, falando de salão e falando de cozinha, é uma potência que poderia resolver a fome no mundo. Porque é muito recurso numa indústria só. Ele falou que o problema é articular todos os donos de restaurantes do mundo. É que é tudo dividido, são pequenas unidades. Eu lembro no meio da pandemia, né, a Ford anunciou que iria fechar a fábrica lá de São Bernardo do Campo, né, e estava demitindo 4.000 pessoas. Nossa, foi um escândalo, né? Tá demitindo 4.000 pessoas. A gente demitia 4.000 pessoas por dia. Naquele período, naqueles dias que eram a grande maioria dos prefeitos e governadores, assim como os nossos de Campinas e de São Paulo, eu faço questão de dizer, né, que eles não deixaram a gente trabalhar, né, o prefeito de Campinas, na época, né, e o governador do estado, na época, também não deixaram a gente trabalhar. Então, não tivemos o que fazer, em determinado momento era uma tivemos Ford por dia. que dispensar. Era uma Ford por dia, só por dia. aqui no estado de São Paulo. Imagina, né? Você imagina no Brasil inteiro. Então, é isso. O grande problema é que são muitas unidades, né? Hoje nós temos uma equipe até boa, são só 30 pessoas. Essa questão da política pública em grandes catástrofes, né? Então, a exemplo do que aconteceu na época da pandemia, você precisa planejar muito bem as soluções que você vai arrumar para esses problemas para não causar problemas maiores, né? O José Andrés estava falando que, por causa do projeto Cozinha Global, eles foram convidados pelo governo americano para achar um jeito de ajudar o Haiti quando teve o terremoto no Haiti, né? E ele falou que a campanha de doação de alimentos para o Haiti foi tão bem sucedida que a quantidade de alimentos que chegou no país era o suficiente para alimentar a população inteira do país por 2 anos. Nossa, a princípio, eles ficaram felizes com o resultado. Qual foi o efeito colateral? Quebrou todos os produtores de alimento do país. Porque assim, se eu tenho comida grátis para 2 anos, por que eu vou comprar verdura do produtor de verduras da região? Por que eu vou comprar frango? Por que eu vou comprar ovo? Por que eu vou comprar carne? Então, assim, às vezes uma coisa mal planejada, mesmo que na primeira instância pareça algo de muito positivo, sucesso, e aí depois teve a guerra civil no Haiti, e aí todo o problema dos refugiados do Haiti, né, imigrando para o Brasil, para os Estados Unidos, enfim, tudo em função dessa coisa. E está acontecendo um projeto muito bacana agora dos produtores do Rio Grande do Sul, né? E eu acho que essa foi bem desenhada. Que é assim, não mande doações. Compre de produtores do Rio Grande do Sul, porque esse cara não consegue vender para os restaurantes de lá, porque está fechado. Aí ele consegue vender para a Bahia. E já vi grandes chefes participando desse projeto, incentivando nas suas redes sociais, compre de um produtor do Rio Grande do Sul. Aliás, eu estou muito feliz que eu tenho uma experiência muito bacana nesse inteirinho aí. Quando surgiu o problema, né, que as pessoas estavam meio que sem ainda saber direitinho para onde ir, né, eu falei, esse pessoal precisa ser incentivado, né, o pessoal do Rio Grande do Sul vai precisar de muito recurso, muito emprego, né? Vai ser um problema social muito grande. Aí eu peguei e falei com um antigo cliente que eu tinha da época de comunicação, né? Que é uma rede de supermercados. Né? Lá? Já? Daqui. Não, daqui. Estão baseados aqui em Campinas. E falei, por que você não incentiva, né? Não coloca uma comunicação falando que é produto do Rio Grande do Sul, e aí você consegue ter
ajudar as pessoas via compra, né? A pessoa vai comprar e vai ajudar o pessoal lá, né? Tá bom, vamos estudar aqui, né? 2 dias depois ele me respondeu. Todos os produtos do Rio Grande do Sul, além da gente ter uma identificação, uma etiqueta, Que 10% do valor agregado daquele produto vai ser doado. Da margem Da rede toda. Da rede toda do supermercado. cara. 10% Sensacional. do que eles vendem de produtos que são fabricados no Rio Grande do Sul está sendo revertido para uma doação e está sendo encaminhado, isso está funcionando. Então, resolver um problema não causando outro problema. É injetar dinheiro na economia local para eles lá. Para ela girar. Para ela girar. Não só dar o pão, fazer dar girar a condição artificialmente. Exato. Porque hoje as empresas estão lá, elas estão voltando às atividades, né? Eu vi uma ação da Ambev, por exemplo. A Ambev tem uma fábrica ali perto, ali em Porto Alegre. Ali. Nossa, uma cena terrível, né? As caixas boiando ali. Nossa, mas assim, triste. Aí eles transformaram a linha de produção de cerveja em água mineral. Isso eu vi. Né? E começaram a distribuir a água, tal. E 40% da equipe dessa fábrica foi atingida pela água. Então eles não conseguiam chegar na fábrica e trabalhar e tal. E a fábrica deu suporte ali para todo mundo e tal, e eles fizeram a iniciativa privada. Então, assim, são ações muito bonitas, né? Muito bacanas. Ô Silvio, e falando um pouquinho de gestão, né, meu amigo? Você sabe o que é isso? A gente fala disso, refala disso todo dia e tal. Vicente, eu comento com muitos clientes nossos quando eles perguntam sobre referência, né? Falam, mas quem que usa isso daí? Quem que usa a retaguarda? Eu sempre falo pro Silvio mesmo. Falo assim, troca uma ideia lá com o Silvio da Bonelli. Porque esse é um cara que usa de fato mesmo, né? O back-office, vamos falar, né? Ok, tem isso, tem aquilo e tal, mas ele faz ali tem ficha técnica. Ele faz ali. E de uma situação extremamente difícil de você conseguir controlar, que é buffet. Pô, todo mundo fala, mas como é que eu vou controlar o buffet? Vai ter ficha técnica? Eu falei assim, como é que você vai controlar quantos que o cara coloca no prato de arroz e carne, parceiro? Não existe isso, né? Então, acho que o desafio é enorme quando a gente fala de gestão, né? Tá mais com os números, né? Buffet é realmente bastante complicado de você controlar, porque você pode até controlar a transformação, né? Eu sei que 5 quilos de arroz vai ser transformado em 10 de produção final, né? Mas aí o que você vendeu, o que você perdeu, às vezes dá mais trabalho, às vezes não, né? A grande maioria das coisas dá mais trabalho controlar do que a perda que você tem. Então o controle fica mais caro do que a perda. Dependendo da matéria-prima, vale a pena controlar, dependendo da matéria-prima, não vale. Né? Como gestão, você precisa ter uma forma de administrar isso como um todo. Tá. Né? Então a gente lá trabalha por estatística. Né? Então, assim, quanto eu vendi, né? Quanto eu vendi no almoço de hoje? Quilo de comida. O valor. Você tem ali já uma média, mais ou menos, né? Então, de quanto eu vendi, quanto foi de carne, quanto foi de salmão no sushi, quanto foi disso, daquilo. Então, você tem mais ou menos uma média, né? E a gente sabe que a reposição amanhã, ela tem que ser de acordo com isso, né? Então, se eu vendi bem, eu sei que eu vou precisar de mais mercadoria para repor os setores amanhã, né? E se eu não vendi bem hoje, se for um dia fraco, por algum motivo, então a gente vai precisar de menos no reabastecimento dos setores. E tem que ser dia a dia esse ajuste. Tem que ser dia a dia. Tem que ser dia a dia e tem que ser estatístico, né? Então, quando você coloca isso ao longo do tempo, que estatística você só faz com histórico, com grande quantidade de dados, né? É um filme. Então, quando você pega as linhas do tempo e vai passando as linhas do tempo, você vê que acompanha compra, abastecimento dos setores, né?
e venda, né? Isso vai meio que a mesma onda vai caminhando, né? Isso é o ideal, né? Que eu não preciso comprar demais, que também não falte mercadoria. Então você tem ali um estoque que seja possível você suportar as variáveis que são muito grandes, né? Você tem assim, eu tenho dia lá que eu tenho variação de 100 pessoas de um dia para o outro. Nossa, de consumidores. De consumidor. 100 pessoas. Então, assim, é muita coisa, né? 100 pessoas, se cada um consumir 400 gramas, 400 40 gramas, quilos de comida. são 40 quilos de comida, né? Então, você tem ali toda uma gestão para trabalhar em cima disso, que é diferente de um restaurante à la carte. Então, o meu jantar é à la carte. Eu tenho 2 restaurantes dentro de um só, né? Operações completamente diferentes. Total. Buffet, à la carte. Então, a minha cozinha de jantar é à la carte, né? Aí tudo bem, aí é muito mais tranquilo, muito mais fácil, porque você sabe que o tamanho do filé é aquele, tem tantas gramas de carne. Você vê que assim, o que é um desespero para alguns donos de restaurante, para quem tem problemas maiores, é super tranquilo. É moleza. Se eu só tivesse isso. Tá lindo, né? Que legal. Então, a gente aprendeu, né, ao longo do tempo, que essa estatística é o que mais valeria. Né? Você está com quantos funcionários hoje lá, Silvio? Hoje nós temos a faixa de 30. 30? Já dá um trabalhão. Antes da pandemia era 50. 50. Não voltou mais a mesma? Não voltou. Entendi. Porque o mercado mudou, né? Uhum. Então, muita gente começou a trabalhar em casa, né? Fazer o home. Você trabalha com delivery também? Não, no almoço não. Só no jantar, com as pizzas, obviamente, deve ser forte. Porque o almoço é muito curto o almoço, né? Então, a operação de delivery para o almoço, ela é bastante sacrificante, né? E você tem um tempo, né? O prazo, às vezes o cara só tem um horário para almoçar. Você tem uma hora, Você tem uma hora, Você né, tem cara? uma hora. Uma hora. Cronometrado no relógio, você tem uma hora para trabalhar. O maior número de para vender, produzir e entregar. Você tem uma hora. Faturar e receber. Não tem mais que isso. Claro que a produção você já vai adiantar, vai deixar a produção pronta, mas toda a sua operação é uma hora e pouco. É que o volume da operação do Silvio no almoço, qualquer operação de delivery fica pequena perto do volume do salão, né? Então, concentrado, né, num curto espaço de tempo. Muito intenso. Pra gente é muito mais negócio atender ao cliente fisicamente, ali presencialmente, né? Onde a gente já tem toda a estrutura, então a gente já tem o buffet, é um buffet muito grande, que tem muita variedade, Douglas mesmo de vez em quando vai lá, né? Então, sem modéstia, um dos melhores de Campinas, sem dúvida. Tem muitas opções. Desde sushi, né? Tem churrasco. Sushi, churrasco, as coisas tradicionais. E aí a gente procura trazer. Hoje, por exemplo, tinha frango com quiabo, né? Olha que legal. Que não é um negócio que você come todo dia, né? Então tem rabada, tem dobradinha, tem moela. Acho que ontem, ou antes de ontem, teve moela. Então, a gente procura oferecer. De sexta nós fazemos um buffet já mais árabe, né, com comidas árabes. Aí você tem ali uma variedade bem razoável de comidas árabes. Então, a gente já tem isso tudo ali no esquema de trabalho, né? Então é mais fácil atender o cliente pessoalmente do que entrar na briga, né? E aí você vai para delivery de almoço, você vai para o iFood, aí você acaba com a marca, né? Você não tem marca no iFood, margem né? Zero. É só preço, né? Ainda mais para o almoço do dia a dia, assim, só preço. O cara só vai no preço. Dificilmente ele vai falar, não, eu vou comer a comida do Bonelli porque poxa, tá. Né? Então, as pessoas são um pouco racionais nesse ponto, infelizmente, né? É um marketplace ali, o iFood é um marketplace que ele não proporciona muita oportunidade de qualidade, né? Ele não mostra diferencial de qualidade nenhum. Né? E no jantar para as pizzas, como é que você faz? Você tem uma app própria? Como é que... Não, a gente só...
na verdade, assim, a gente tem um volume muito grande de pedido direto. Na verdade, eu não tenho nem uma app, né? Mas a gente recebe muitos pedidos direto. Né? A gente tem, como a gente está num bairro tradicional, né? Que as pessoas são um pouco mais velhas, né? Um pouco mais experientes. Preferem ligar. Então, o nosso processo é o tradicional ainda, que funciona muito bem, dá um atendimento muito bacana, né? Daquela coisa assim, da atendente pegar e falar: ô, seu Vicente, o senhor, como você tá? Tudo bem? Tudo certo? Que legal, então, vai de novo a minha pizza? Calabresa, minha mussarela? É isso mesmo. Então tá bom, então. Daqui a pouco tá chegando aí. Obrigado. E o cliente não falou o nome dele. Nessa ligação, o cliente não falou o nome dele, entendeu? Num dia pesado de entrega assim, saem quantas assim? 150, 200 pizzas. Uau, também num período curto, né? Você tem das 5:30 da tarde até 9 da noite no máximo. 9 e pouco. A pizza daí já para. É diferente de alguns outros deliveries, por exemplo, de lanche, né? Ele começa mais tarde e vai até mais tarde. O nosso não. A pizza começa cedo, né? E para cedo também. Depois das 10 horas da noite dá para contar a quantidade de pizza que você entrega. Né? E contratação de pessoas, Silvio, como é que você faz, cara? É um problema sério. Esse é difícil. Só você tem esse problema. Ao longo do tempo, né, eu inclusive fui ficando mais próximo desse processo, né? Porque a gente tem um pouco mais de experiência de vida, né? De vida empresarial, vida, né? Então, a gente vai selecionando ali, vai buscando, né, pessoas que têm um certo perfil para poder contratar, né? E nós trabalhamos com todo tipo de pessoas, né? Não temos nenhum preconceito. Então, tem pessoas de 18 anos, né? E se chegar de 50 também, a gente não tem preconceito. Inclusive, você tem funcionário no seu restaurante mais velho, com mais tempo de casa do que você. Tem um restaurante, tem um funcionário que ela tem mais tempo de casa do que a gente. Então, a gente busca uma pessoa que tem perfil para aprender, né? E aí trabalhar em cima. Né? Porque eu sempre falo que o restaurante, onde você for, imagina, Vicente, o lugar mais ínfimo que você foi, mais ermo que você foi, sei lá, uma praia abandonada, uma cachoeira no meio do mato. Não tinha um cara ali vendendo uma comidinha, uma bebidinha pra você? Tinha uma Coca-Cola lá. Uma Coca-Cola chegava. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Uma bala de coco. Eu lembro uma vez, eu tava numa praia, tinha uns 4 casais na praia, assim, lá no Nordeste, negócio ermo, né? Bacana e tal. Aí aparece um cara lá: vocês querem comer alguma coisa? Como assim, quer comer alguma coisa? Tem um peixinho ali. Tá bom, então, faz. O cara que pescava, o cara que fazia. O cara ia lá, pescava, vinha ali, oferecia, mostrava o peixe pra gente, a gente escolhia o peixe, ele na beira do mar, limpava o peixe, foi lá, fez e trouxe, cara. Eu gosto muito de velejar, né? De vez em quando eu pego, né? A Paola, a Vitorinha, a gente pega o barco e sai pra velejar. E tem uma ilhazinha na Baía de Paraty, chamada Ilha da Cotia. É uma ilha deserta, não tem nada na ilha, nenhuma casa, absolutamente nada. E uma vez a gente estava ancorado lá na frente da ilha, era umas 6 da tarde, assim, mais ou menos. Aí vem vindo uma canoinha. O cara vem vindo com a canoinha pintadinha de vermelho, bonitinha a canoinha do cara. Um isopor cheio de picolé da Que Bom. O cara chegou na polpa do barco e falou: tem chicabom, coco e manga. Manda! 4 de
sacada. Cara, chegou o picolé da Que Bom aqui, velho. Isso é o setor de gastronomia, cara. Isso cara. é o setor de gastronomia. Isso é o mercado que a gente vive. Que Então, mais emprega no Brasil. que mais emprega por causa disso. E- Então, e- você tá lá na ilha, perdido lá e tal, e você... Chegou um picolé da Que Bom. Entendeu? E teve um outro projeto que a gente estava vendo com o pessoal da Solar. Solar é a distribuidora da Coca-Cola do Norte e Nordeste. A base deles é em Fortaleza, lá no Ceará. E eles que fazem a distribuição da Coca-Cola. É a FENSA aqui de São Paulo, é Sim. a Solar lá no Norte e Nordeste. E no Norte, Belém, Pará, enfim, aquela região do Norte, eles fornecem informações para o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens do governo para dizer que estrada precisa recapear, que problemas que estão acontecendo nas estradas. Quer dizer, a Coca-Cola Ele já conhece melhor as estradas da região norte do Brasil Do que o do que o governo. próprio governo brasileiro, isso, e aí é fornece isso. as informações É para o isso. outro. Porque o cara falou, pô, Eu uma vou ter que aldeia atender? indígena no Mas meio... você chega imagina, Coca-Cola, você olha, imagina que o nosso ciclo é semanal. É. Então, todas essas grandes indústrias, Coca, Ambev, Sadia, sei lá, todas elas aí, semanalmente passa um Roda o Brasil vendedor inteiro. e passa a entrega. Então, conhece Duas vezes, toda a né? roda. é, vendedor e entrega. Conhece bem hoje a com rota, o celular e tal, isso está reduzindo, né? É. Então, estão passando tudo para aplicativo e tudo mais. Mas a estrutura de logística dessas empresas tem que ser muito grande, porque a gente está espalhado por tudo quanto é canto. Então, você vai na Chapada dos Guimarães, você tem ideia da dimensão daquilo? Você passeia lá todo dia, o dia inteiro, anda 400 quilômetros, para um lugar e almoça. Tá lá, Sabe? no meio E toma abre- refrigerante. Toma o que você quiser, tem. Cerveja. escondidinho lá no- Então, assim, é uma pessoa que está cozinhando. Não, realmente o poder. E não quer dizer que seja mal feito, muito É. pelo contrário. A maioria das coisas são muito super bem feito, feitas. né? Entendeu? Essa logística, né, do mercado de hospitalidade, né, de bares e restaurantes no Brasil é realmente um... Então, isso tem que ter valor, né? Infelizmente, a gente não recebe todo o valor necessário, mas a gente tem que ter valor, porque aonde você imaginar, você vai conseguir comer alguma coisa, você vai conseguir tomar alguma coisa, sabe? Muito Então, legal. essa estrutura, né, para o Brasil, que é O mundo, né? Porque o Brasil é gigante, né, cara? Pra atender tudo isso, né, cara? E de futuro? Futuro. Futuro, Silvio. Qual o próximo projeto do Silvio? Não tem muito mais, não. Tô mais para pensar em descansar, Otimizar o que já está ficar tranquilo, do que já trabalhei bastante, já tem uma estrada longa aí, né? Então, talvez aí ajudar outras operações, né? Ajudar com consultoria, levando a nossa experiência para aquilo que sabe fazer, né? O Douglas sabe disso, né? De gestão, né? O tanto que a gente já conversou, já fez, já tentou, assim, deu certo, deu errado. Esse daí não funciona, vamos por outro caminho, por esse caminho dá, né? E aí vem com toda a outra área, né? Tributação, né? Que o Brasil é terrível a parte tributária, né? Então você tem que né, assim, fazer uma operação, a gente lá consegue ter uma tributação na faixa de 5%, né? Então é muito complicado você conseguir assim, né, chegar lá e fazer isso. Dentro né? da lei é uma manobra absurda, né? Você tem que mover, você tem que botar energia, botar Você tem que pessoas, processos ali, né? Para tentar principalmente respirar, processos, né? Isso Principalmente processos, porque é muito complicado. Então, realmente não quero começar nada novo. Isso Boa. é certo. Boa. Não quero começar nada novo, não. Vamos fazer, tem oportunidade. Esses dias mesmo fui me visitar lá um empresário. Tem uma oportunidade gigantesca. Guarda ela para você. Não quero nada, não quero nada. Silvio, boa. Ô Silvio, meu amigo, quando você fala de gastronomia,
você tem alguma referência, algum ídolo, algum cara ou alguma pessoa que você acha assim que é referência? Não sei. Difícil, viu? Uma marca da gastronomia. Eu olho mais dentro daquilo que as pessoas fazem ali, né? Um restaurante, eu vou jantar num restaurante. Então eu olho realmente quem é ali, quem está tocando aquela cozinha, Um benchmark. se está indo bem, se não está. Então, se é uma cozinha bacana para a gente poder prestigiar, né? Mas eu não... às vezes as pessoas acabam... principalmente os cozinheiros, né? Ele começa a fazer muito sucesso e ele acaba se afastando da cozinha, né? Verdade. Então o cara começa a virar estrela de televisão, o cara começa, né? E aí a parte operacional dele vai ficando, né? A gente se vê afasta isso. um pouco do ofício. Eu faço, desenvolvo o prato e deixo lá para alguém fazer. Ou seja, né? Então e a nível de gestão, aí sim, né, a gente procura acompanhar as coisas boas que estão acontecendo, né? Porque isso realmente acho que é mais interessante a gestão do que as pessoas, né? Porque é difícil você ter aí uma pessoa que fique ali atuando por longos anos. Então, não tem muito não, Douglas. 20 anos, né, meu amigo? Então, passou um pouco da média. Um pouco já da média aqui. De longevidade de Até um 2 restaurante. anos, 70% das empresas fecham, né? Então, muito legal. se referenciar. Silvio, o objetivo do podcast Restaurantes Incríveis é a gente trazer histórias inspiradoras como a sua, diante de donos de restaurantes que deram certo, para inspirar quem montou um restaurante, mas ainda não conseguiu decolar, ou quem está pensando em abrir um restaurante. Para esse segundo público que está pensando em abrir um restaurante, que conselhos você daria hoje? O que eu mais vejo nesta situação é que as pessoas não têm a percepção de que ele vai ser um empresário. Que ele vai abrir uma empresa. Não se vê como um... Não. Então você vê aquela situação que você deve ter visto uns 2 milhões na sua vida. Vou abrir um bar para atender meus amigos, para ter um lugar para conversar com meus amigos, para receber. Sou um cara que adoro receber gente em casa, então vou fazer um negócio profissional para fazer isso, né? Esse não vai dar certo. Ou a menos que ele tenha dinheiro suficiente para manter o negócio ali. Aí é hobby, não é negócio. Né? Então, se não for essa situação, ele não vai suportar. Né? Por quê? Ou então cozinho bem. É outra situação. Outra situação. Nossa, meus amigos, todo mundo adora. Como fim de semana, por exemplo, fui na minha irmã lá, fizemos uma feijoada lá para umas 50 pessoas, né? E graças a Deus eu pude pilotar o fogão de lenha, olha que maravilha, né? Mas isso, você vai lá, fim de semana, cozinha, pontual, conversa com todo mundo, bate papo, toma um vinhozinho ali com todo mundo e pronto, acabou. Faz isso todo dia. Segunda-feira, você vai administrar o negócio, vai administrar a empresa, né? Vai pagar imposto, etc, né? Vai ser RH, financeiro, marketing. Por aí. Hoje é o 5º dia útil, então hoje já foi. Então... hashtag tá pago. Tá pago. Quem pensa em abrir, né, sendo qualquer tipo de negócio, o que eu sempre falo é isso: tem que pensar que você vai abrir uma empresa, você vai ser empresário, você vai pagar imposto, você tem uma justiça trabalhista atrás de você. Frenética. Sabe, essas coisas que as pessoas às vezes se esquecem disso, né? Então, ela tem que lembrar que ela a partir do momento que ela inicia essa operação, ela é um empresário. Então, tem todos os encargos ali de um empresário, né? E também não pode maltratar as pessoas, né? Porque a pessoa é o elemento mais importante dentro do restaurante, cara. Que você pode ter o melhor equipamento do mundo. Você foi na NRA,
né? Você tem os melhores equipamentos do mundo, né? O que adianta? Só grana, né, Silvio? Não, mas o que adianta? Não adianta comprar o forno da Rational. O forno que, o cara fala sozinho, grande Tem um coisa. cara pra operar, né? Grande coisa. Se você não tiver alguém que saiba temperar, que não saiba montar um Que lava a prato, verdura. que sabe? Mas mesmo assim, nessa parte de assim, eu preciso temperar aquela carne, eu preciso, né, deixar ela no ponto, tenra, macia o suficiente, não pode ser nem de mais nem de menos e tal. Então, essa sensibilidade. o forno, o melhor forno do mundo, não adianta nada, absolutamente nada, se você não tiver uma pessoa na frente. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa de pessoas, né? A pessoa é o principal elemento dentro do nosso negócio. Sendo um botecão, né? Aquele botecão mesmo, raizão, tá? Precisa ter alguém. Precisa ter o cara. Porque o que muda do boteco pro bar chique do Cambuí, né? A bebida é a mesma. É Heineken original, o uísque, a vodka, né? A bebida é a mesma, o dos dois lugares, entendeu? Pode ser lá o Skol, a Brahma, sei lá mas a bebida é a mesma nos dois lugares. O que vai mudar é a comida. É a comida, é o jeito que o cara faz, é o tratamento que ele dá, é aquele restaurante, o bar chique ali, de um lugar muito diferentão e tudo mais, então ele vai fazendo uma apresentação maravilhosa, uma produção, né? Mas a comida tem que ser boa. Se a comida não for boa, ele não vai conseguir ter sucesso no negócio dele. E para isso você depende das pessoas, e para isso daí é que é o fundamental. Você entendeu? Então, assim, o nosso negócio é pessoa. Então, você tem que lembrar que você está fazendo uma empresa. E depois disso, essa empresa é constituída de pessoas. Pessoas. Pode ser uma criancinha lá de 16 anos, né? Um menininho lá, minha menina de 16 anos que está começando a trabalhar. Primeiro emprego, nunca trabalhou. Você fala que é uniforme, ele fala, o quê? Como assim? Você tem que botar a touquinha na cabeça. Mas para que pôr as touquinhas na cabeça? Né? Você não pode usar o celular na hora do trabalho. Como que não vou usar o celular no trabalho? Se alguém me manda WhatsApp. Como não? Então, você imagina o cuidado que você tem que ter para explicar para esse jovem que aquele celular pode causar um acidente grave, pode causar queimadura nele, pode causar, né? Você vai, conta a história, dá treinamento, etc, até ele começar a entender que aquilo tudo, inclusive, é para a segurança dele e faz parte. Aí vem os mais velhos, ele começa a ver os mais velhos, como é que eles fazem e tal. Então, e aí por aí vai, né? Então, e o legal dos restaurantes é que, como ele é a porta de entrada para o primeiro emprego de muita gente, ele não forma só a pessoa do lado profissional, ele forma a pessoa para a vida, né? Porque essa convivência de funcionários mais antigos, com mais experiência profissional, mas principalmente com mais experiência de vida, acaba transferindo essa experiência, esse conhecimento, uma troca com quem está começando. E isso no segmento de restaurante acontece muito. Está tendo um problema social muito grande no Brasil hoje, porque os jovens que optam por começar no mundo digital e querem trabalhar home office, sem um emprego formal, sendo freelancer de 3, 4 empresas, não passam por essa experiência de conviver com pessoas mais velhas e aprender sobre a vida, não só sobre a profissão, né? Sim, porque você está ali, você está vivendo a vida, né? Então, você vê histórias, você vê que o mais velho tem ali uma família, tem filho, o filho fica doente. Valores. Né? E, eu tenho que correr porque meu filho está doente. Então, você não tem o que fazer, né? Você tem que cobrir aquilo e tudo mais. Muito então, bacana. Cuidado com pessoas. Cuidado com pessoas, né? Isso que você tem que ter porque é aquela pessoa que vai dar sustentação, né? E às vezes você tem, por exemplo, um garçom extrovertido, né?
Um garçom introvertido, bacana, conta Beleza. piada, né? Mas ele tem uma família, ele tem problema na casa dele, Uhum. ele tem, sabe, assim, é uma pessoa normal, Não é um comum. que deixa os Não, problemas na porta não. depois que entra no Exato. restaurante. Então, você tem que ter assim, sensibilidade de quando esse cara tá com problema, de você entender aquilo e de você dar apoio no que ele tá fazendo, entendeu? Silvio, porque- você falou exatamente o que aconteceu no podcast com Do a Zé Ferreira. Fellini, do Do Zé Zé Ferreira Ferreira. do Fellini. Ele teve um funcionário que acabou falecendo esses dias, né? Foi um choque grande para ele. Mas ele estava falando exatamente isso, né, Douglas? Exatamente. Que você Por precisa. que será cuidar do que é uma empresa que vai bem? Por que será? Por que será que o Desde Fellini vai bem, 1950, funciona, né? olha lá, É. vai bem, funciona, você vai lá todo dia, tá cheio, O Zé falou o Zé não tem exatamente- problema, assim, claro que tem problema, mas por que Prospera será tanto. que é uma empresa boa Próspera, que né? funciona? Ele falou exatamente isso. Ele falou: descobri que não adianta cuidar do funcionário no trabalho. Você tem que saber dos problemas da vida dele, tentar ajudar a família dele quando a família dele está com um problema, porque isso é retribuído. E além de ser retribuído, você vai ter uma operação muito mais redonda, vai atender muito mais o cliente final Sem e, dúvida. né? Então, por que pô, que eu falei? parabéns o pela- nosso negócio é Você vê feito como É. as coincidências. Converge, né? coincidência. O nosso negócio é feito de pessoas. Isso é básico, assim, entendeu? Então, de todas as situações que você encontra, se você não valorizar a pessoa que está ali trabalhando contigo, você não vai ter um restaurante. Você não vai ter nenhum boteco, você não vai ter nenhum, sei lá, nenhuma operação, entendeu? Verdade, verdade. Se você não pensar em pessoas, né? Esses dias eu vi o comentário do Gilson, né? Do Do Outback, né? Que ele estava falando, pô, voltei na loja onde eu comecei, fazer treinamento, não sei quantos anos atrás. Né? Hoje ele é vice-presidente do Outback. Da Blumins, né? Então, é uma história, né, cara? É muito legal. E você viveu aquela história, você passou por todos aqueles pontos. Então, é fácil você olhar para o cara que está começando lá, de trainee e tal, e falar, pô, esse cara precisa de apoio porque tá mais perdido que... Tá né? iniciando um processo, né? Douglas, você acredita que já passamos de 1 hora? Rapaz. Nossa! Flui, né? Como é Poxa, que muito foi? legal, muito legal essa experiência de vida. Meus amigos, estamos chegando ao fim, mas antes a gente vai fazer um teste. Um quiz. Eu vou te explicar as regras. Vixe, mano. Você vai passar por uma sabatina agora, Nossa. Silvio? Bate bola. Bate pronto. A regra é a seguinte: a gente vai falar algumas categorias de restaurantes e você precisa falar o primeiro restaurante que lhe vem à cabeça. Pode ser no Brasil inteiro, não precisa ser aqui na região de Campinas. Obviamente não pode ser o seu. Tá O legal? melhor restaurante que eu conheço, E imagina essa- qual é. E essas serão as dicas para o final de semana do Nossa, Silvio. essa foto é antiga, hein? Você é chefe na praça. chefe na Quando nós começamos a fazer chefe na praça. Que legal. Evento também, né? Vamos lá, tá preparado? Então vamos. Eu não Vai sou lá, muito Douglas. frequentador, não, mas... Mas vamos lá. Você tem muitos amigos. Tem muitos amigos. Pensa né? nos amigos. Referências, né? Nesse nosso meio aí. Melhor hambúrguer, Silvião. Nossa, difícil comer hambúrguer. Que você lembre. Assim, Não, hambúrguer, pô. não tenho referência de hambúrguer. Sinceramente, muito, muito, muito raro eu comer. Ir numa hamburgueria, então, já tive uma, mas não sou de Legal. consumir. Próximo. Japonesa. Comida japonesa. Nossa, eu falei que eu frequento muito pouco. Não tenho também uma Não, referência. nenhuma preferida? Não. Pizza. Pizza, retorno. O seu Mário ia ficar magoado. Não, a pizza... Não, a pizza da Retorno é sensacional. Referência, né? Uma das referências Campinas, né? Ah, tem acho que 37 anos. Ela foi uma das precursoras. Né? E que se mantém, acho que deve ser
a operação mais antiga no setor de pizza né? hoje em De Campinas Campinas. deve ser A Retorno acho que foi Retorno. realmente uma das. Pra ter delivery, realmente eu lembrava que era uma das primeiras. É. Ou foi a primeira, né? Foi a primeira. Isso eu posso afirmar porque ajudei a fazer. Uhum. Boteco. Boteco. Dombrejas. Boa, Dinão. Dinão, Um abraço, manda Dinão. bem. Não, ó, Cliente Colibri. já teve mais de um voto aí. Não, hein? Aê. E melhor restaurante pra ir com a família, Silvio? Bom, a gente já falou dele e é um lugar que eu adoro, né? Que é Fellini, né? Modéstia à parte, né? É, Que legal, não história erra de vida. nunca, né? Fellini História de vida linda, né? Não erra nunca, né? Então, você tem essas coisas que a tradição ajuda nisso, né? Você não sabe que você não erra, né? Pode pedir que sempre vai estar daquele jeito. Né? Padrão. Que legal. Um tempo atrás eu pedi uma orientação, né, pro Zé da Fellini, perguntando, eu queria fazer um azeite trufado, né, porque eu gosto de temperar os azeites em casa. Falei, onde que eu compro trufa negra, né? Ele falou assim, cara, não é jogar uma trufa dentro do azeite, cadê outra? Eu te passo o meu fornecedor de azeite, compra ela direto. Já compra Eu falei, trufado. Valeu, Zé, obrigado. O cara coloca 3 raspinhas, tem R$700 Uau, jogado dentro do azeite. Eu falei, ô, Zé, então acho que eu vou continuar no software de gestão, viu, Zé? Meus amigos, esse foi mais um episódio do Restaurantes Incríveis. Se você gostou das dicas que o Silvio deu pra gente aqui hoje, dê um like, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você queira que o Silvio responde, coloque aí nos comentários que a gente faz essa pergunta chegar até ele. Douglas, considerações finais. Mais um, eu acho que mais do que nunca é engrandecedor. Eu acho que a gente só precisa agradecer, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado, viu, Silvio? Eu que agradeço a oportunidade. Aliás, é a primeira vez que faço um formato desse. Ali. Você tá tão à vontade que Eu parece que que- você faz isso toda semana. A gente viveu com câmeras e estúdios Comunicação a durante vida muitos inteira, anos, né? né? Então, realmente, o microfone, a câmera, Não assusta. isso não assusta, né? Mas esse formato é um formato que eu não tinha ainda participado. Então, muito obrigado pela Quando você experiência. estiver mais acostumado, hein? Silvio, muito obrigado pela sua presença. Aos amigos de casa, donos de restaurantes, bares, guerreiros como o Silvio, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu, obrigado.